Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja, que vocês continuem cooperando conosco aqui a espalhar a mensagem gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico feliz em saber que muitas pessoas estão se inscrevendo no canal, estão divulgando, compartilhando, ativando o sininho. Deixa aqui abaixo dos vídeos seus comentários, porque isso também ajuda a potencializar as visualizações dos nossos vídeos, porque o YouTube vai perceber que você está interagindo com os vídeos que nós estamos aqui postando, e com isso também vai sugerir esses vídeos para outras pessoas através dos likes, através das visualizações, do compartilhamento e também dos comentários que você deixa aqui abaixo do vídeo. É muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas com a gloriosa mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero dar continuidade às lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020. No vídeo passado, nós estudamos a primeira lição, que foi Daniel ora por um despertamento. Desta lição aqui, que é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E estudamos, como disse, a primeira lição, Daniel ora por um despertamento, e a segunda lição, Despertamento Espiritual, um Milagre, que já foi estudada no dia 12 de julho, mas nós, mesmo que atrasado, fazemos questão de fazer a abordagem deste assunto, por ele ser de muita importância e ser muito atual, de uma necessidade muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como para todas as pessoas que se reconhecem como cristãs e que precisam, portanto, atentar para a necessidade, para a importância do despertamento espiritual, sabendo que ele é um milagre unicamente operado por Deus, daí ser um milagre. Então quero convidar você para me acompanhar, né, a exposição desta lição, que tem como verdade prática o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Lembrando que o título da lição, como disse, Despertamento Espiritual, um Milagre, a lição número 2. E tem também, como nós sempre fazemos aqui, uma série de referências bíblicas que aponta para a necessidade da leitura diária, que é um conjunto de 6 referências bíblicas, onde você pode pegar a sua Bíblia e também ler cada desse versículo, que vai ajudar a compreensão desse tema interessante. Então, na segunda, nós temos despertando a vida de louvor. Está escrito lá no Salmo 57, o verso 8. Despertando a vida de oração. Provérbio capítulo 8, verso 17. Despertando para aprender. Isaías capítulo 50, o verso 4. Despertando o dom. 2 Timóteo capítulo 1, o verso 6. Despertando para a peleja. Isaías 51, verso 9. E é hora de despertar, Romanos capítulo 13 e o verso 11. Alguns objetivos a alcançar nesta lição. O primeiro deles é explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. O segundo é enumerar as finalidades do despertamento. E o terceiro e último, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. E a lição, como sempre, é dividida em alguns tópicos. No caso nosso aqui, 3 tópicos. O primeiro dele diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O segundo, as finalidades do despertamento. O terceiro e último, ou melhor, o terceiro, Deus cumpre as suas promessas. E o quarto e último tópico, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Então, a nossa leitura bíblica em classe, que nós vamos também ler aqui com vocês, está escrito lá em 2 livros da Bíblia, no Antigo Testamento, Esdras e Neemias. Esdras, o primeiro texto, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E que eu quero que você também tome a sua Bíblia. Se você tiver, meu querido irmão, a sua lição, igual a minha, você pode
pegar nessa lição aqui, que é a lição de número 2, e você pode acompanhar. Ou então, meu querido amigo, minha querida Igreja de Jesus, pega a sua Bíblia e tente acompanhar comigo aqui essa leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Síria, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo coração, cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos, com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, eles e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então temos aqui os textos bíblicos que servem como base para a explanação desta lição que trata do despertamento espiritual. Então vamos aqui para a exposição da lição propriamente dita, no primeiro tópico. E nesta lição nós vamos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Antes, porém, vale a pena destacar que esse despertamento ele aconteceu sob dois aspectos. Houve um despertamento nacional e um despertamento espiritual. Um despertamento nacional porque não foi apenas os muros do templo do Senhor que foram reconstruídos, reedificados, mas também os muros da cidade de Jerusalém. Ou seja, Deus não só operou para que o templo fosse restaurado, mas também a vida social, podemos dizer política, do próprio povo, mostrando que Deus ele não cuida apenas da nossa parte espiritual, mas ele também é objeto da atenção de Deus o nosso viver terreno. E por isso que o Senhor da Glória, ele poderia ter abençoado o povo espiritualmente na Babilônia, mas ele queria que o povo voltasse para Jerusalém, para que o povo pudesse servir a Deus como antes se vira, embora de uma forma não muito correta, a razão pela qual foram levados para o cativeiro, mas agora, 70 anos depois, o Senhor os leva de volta para Jerusalém. E não restar apenas a questão da religiosidade, mas a vida social daqueles judeus também foi restaurada. Tanto é que foi permitido que os judeus voltassem para a sua terra, para que lá pudesse viver com mais liberdade.
embora sob o governo de Ciro, mas teria muito mais liberdade de viver a sua vida social, política e econômica na sua terra. Então Deus opera não só na esfera espiritual ou religiosa, mas na nossa vida social também. O que faz com que, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós, como servos de Deus, que acreditamos na palavra de Deus, oremos, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista social, político, econômico, pela nossa nação, para que Deus possa colocar nos seus devidos lugares aquilo que está, ou as coisas que estão fora dos seus lugares, que nos penaliza social, política e economicamente, porque esta era a oração, e foi a oração tanto de Esdras como a oração de Neemias, que estavam não só preocupados com a questão religiosa e espiritual, mas com a própria situação social e econômica do povo dele, a razão da oração de Neemias, que viu o povo em miséria e orou para que Deus da glória pudesse dar uma solução para aquela questão. Ou seja, houve um despertamento por parte de Neemias com relação à miséria social do seu povo. E nós, brasileiros e brasileiras, será que estamos também orando para que Deus também cure as nossas mazelas sociais? Deus chegue com providência para que as pessoas sejam alimentadas, para que as pessoas tenham trabalhos, para que as pessoas sejam prósperas do ponto de vista material, tenham o que comer, tenham onde morar. Deve ser uma preocupação nós enquanto Igreja de Cristo, para que Deus também intervenha na nossa história social e nacional da nossa nação, como mostra aqui que Deus também interviu na história nacional, social e política do povo de Israel. Então, o despertamento. E esse despertamento, de onde partiu? Esse despertamento, ele, como diz o primeiro tópico da nossa lição, o despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Veja que o texto sagrado, aqui no texto que nós lemos, que Deus despertou o Espírito. Despertou o Senhor o Espírito de Ciro. Aqui no capítulo 1 de Esdras, verso 1. Ou seja, foi Deus que despertou o espírito do rei Ciro para que tomasse a decisão de não só permitir que os judeus retornassem para a sua terra de Jerusalém, como também para reedificar o templo do Senhor. Ou seja, foi algo que partiu do próprio Deus. E por quê? Porque o povo, passados 70 anos, já estava acostumado ali na cidade de Babilônia. Alguns já tinham construído o seu império financeiro, construído casa, a vida, já estava habituado àquele viver na sociedade ali, embora que seja na condição de cativo, mas com certas liberdades. Mas Deus queria que eles voltassem para o lugar deles, que era Jerusalém. E por isso Deus despertou o espírito de Ciro, primeiro para haver essa permissão, porque no passado muitos queriam voltar, mas não havia permissão, agora Deus permitiu. Como também colocou no coração do rei e colocou no coração de alguns dos servos de Deus para também serem despertados para fazer esse caminho de volta. Como diz o texto da palavra de Deus também, como diz aqui o versículo de número 5 da nossa lição. Então se levantaram os chefes dos pais, de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Ou seja, Deus não apenas despertou o espírito de Ciro, mas despertou os responsáveis, o chefe dessas duas tribos de Judá e Benjamim, junto com os sacerdotes levitas e todo aquele cujo espírito Deus despertou. Então que o Senhor nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, também o desperte neste momento em que você está ouvindo esta mensagem, meu amigo. Deixe Deus despertar o seu espírito, o seu coração, para que você a partir de hoje tenha uma outra atitude espiritual diante deste mundo que nos odeia, dessa sociedade que está desesperadamente precisando de Deus. Deus quer se revelar de modo especial através das nossas vidas, mas muitas pessoas estão dormindo e precisam se acordar. E a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós precisamos ser despertados urgentemente pelo Senhor nosso Deus, e o bom é que Deus quer nos despertar. Agora, até que ponto você quer ser despertado? Ou seja, sair dessa sua vida, dessa normalidade, dessa zona de conforto no qual você está agora,
em que as coisas estão caindo pelo mundo afora e você parece que está indiferente ao que está acontecendo ao seu redor, indiferente com a miséria das pessoas, com a doença das pessoas, com a morte de quase 105 mil vidas por conta dessa pandemia, qual o nível de preocupação, qual o nível de compaixão e de misericórdia que eu e você estamos tendo com essas famílias que estão chorando. Nós precisamos ser despertados por Deus, que o Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nos desperte agora e sempre, para que nós possamos ser cheios de compaixão, para que nós possamos ser como Neemias e passemos a se interessar ainda mais pelo que ocorre com o nosso povo. Ainda que eles pequem contra Deus, ainda que eles estejam com o coração endurecido para Deus, mas o nosso papel é de orar, é de pedir a Deus que Deus converta os seus corações, como Deus converteu os nossos. Não que sejamos melhores. Há quem pense assim, mas está muito equivocado quem pensa assim. Somos miseráveis, todos nós, pecadores diante de Deus. Agora, pela sua misericórdia, o seu Espírito nos despertou e hoje estamos despertados. Quero reiterar, não por nossos méritos, porque a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Se você foi despertado por Deus, levante as mãos para o céu e agradeça pela misericórdia de Deus em ter se despertado nas nossas vidas. E vamos orar para que Deus desperte outras vidas, para que passem a orar, para que possam interceder e dar lugar a Deus, para que Deus possa operar um milagre, como o milagre operou aqui na vida e no povo de Israel. Mas Deus começou por alguém, e o texto aqui diz que ele começou pelos chefes dos pais de Judá, os sacerdotes levitas e todo aquele cujo coração, cujo espírito Deus despertou. Então que você e eu possamos dar lugar a Deus, para que Ele nos desperte cada vez mais. Como diz aqui o nosso comentarista, falando acerca do despertamento, de que Deus despertou o espírito de Ciro, como nós dizíamos, despertou também o Daniel, para que ele orasse pelo futuro do seu povo, conforme a lição passada que nós lemos. Foi Deus que despertou Daniel, para que orasse, para que Daniel orasse, para que realmente as pessoas pudessem sentir o desejo de retornar para Jerusalém, porque os 70 anos do cativeiro já estavam findos, já tinha chegado ao seu final, e agora as pessoas precisavam despertar, e muitas vezes as pessoas não querem sair do lugar onde estão, porque estão confortavelmente, mas é hora de sair do lugar onde está para ir para o lugar onde Deus quer realmente nos levar, e muitas vezes o conforto que nós estamos atualmente faz com que nós resistamos esse despertamento da parte de Deus. Mas que nós não sejamos rebeldes à voz do Senhor, mas façamos, primeiro com esse rei que se deixou despertar por Deus e levou isso muito a sério, o rei Ciro, como nós podemos ver nesse texto que nós estamos lendo aqui. Então, Deus despertou Daniel para que ele orasse, para que houvesse esse despertamento e também tivesse uma vida santificada, porque só com a vida santificada e através da oração é que você é possível ter esse despertamento, mas tudo isso veio de Deus. Então não adianta também você querer ser despertado se a vida também não está, a sua vida também não está em santidade, não está procurando a santificação, que a palavra de Deus diz que nós temos que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu querido amigo, precisamos, para ser despertado por Deus, ter uma vida de oração e ter uma vida de santificação. E essas são produzidas por Deus. Então deixe-se tocar, despertar pelo Senhor nosso Deus, porque só Ele é capaz de fazer esse milagre e Ele quer fazer este milagre na sua vida. Como diz aquela música que todos nós cantamos, entra na minha casa, faz um milagre em mim. Que o Senhor faça neste momento um milagre na minha e na sua vida, para que nós sejamos despertados por Ele, como Ele despertou o espírito de Ciro, os sacerdotes, os chefes da casa de Judá, de Benjamim, para edificar e reedificar os muros de Jerusalém naquela oportunidade. E Deus precisa reedificar muitas coisas na vida de outras pessoas e quer usar as nossas vidas. Mas até que ponto nós estamos dispostos, despertados e atentos à voz de Deus para sermos instrumento dele neste momento tão aflitivo da sociedade. Então, por isso que o despertamento ele é um mistério, porque não sabemos como Deus faz, mas Ele faz. O importante é não saber como, mas saber que Ele faz. Porque como diz 29:29 de Deuteronômio, as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, e as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Nós precisamos ser despertados. Como Deus a fará?
Ele é o Senhor e Ele sabe como operar, porque é um mistério. Então as coisas humanas, elas podem ser previstas e calculadas, mas a operação do Espírito é diferente. Só o Espírito Santo de Deus sabe como operar. Às vezes nós queremos que Deus desperte desse jeito, dessa forma, e ficamos criando formas e meios de como Deus vai despertar. Mas o importante é que nós devemos ser despertados, e o resto Deus fará. Como disse Jesus para Nicodemo, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Então, se eu e você somos nascidos do Espírito Santo de Deus, e tem que ser, porque quem serve a Jesus tem que ter um novo nascimento provocado pelo Espírito Santo de Deus. Só quem é nascido de novo é quem pode ter essa capacidade ou essa possibilidade, vamos dizer assim, de ser despertado por Deus. Deus não vai despertar quem não é nascido de novo. Então, se você, meu amigo, não experimentou o novo nascimento de Deus na sua vida, o Senhor Jesus Cristo promete, pelo seu Espírito, fazer você nascer de novo, porque nascer de novo, tendo o Espírito de Deus, aí sim você vai ser despertado por Deus para orar e para santificar a sua vida, e Deus assim utilizar você para fazer profundas mudanças às pessoas e na sociedade que está ao seu redor. Então, nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, Hebreus 6:5, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, porque só quem entende Deus, as profundezas de Deus é o Espírito Santo de Deus. Mas é possível você se deixar usar para que Deus despertar você. A forma e o modo como fazer isso não cabe você prescrutar ou especular, mas se deixar usar pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Então, no ponto 2, as finalidades do despertamento. A restauração nacional. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. E foi isso que ele fez com Ciro. O povo de Israel estavam proibidos por outros reis de retornarem à cidade de Jerusalém, mas agora Deus colocou a sua vontade soberana no espírito de Ciro, despertou Ciro para que ele, através de um decreto, desse a permissão para que os judeus voltassem para a sua terra e, uma vez na sua terra, reedificasse os muros de Jerusalém, o templo do Senhor. Então Deus assim fez com o rei Ciro, embora aquele rei fosse dominado pelas tradições, pela idolatria da sua religião pagã, mas para cumprir os desígnios divinos. E quando Deus, ele cumpre, ele tem os seus desígnios, ele cumpre, como eu sempre costumo citar uma frase lá de Jó, capítulo 42, o verso 2, que bem sei que tudo pode, disse Jó, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o pensamento de Deus naquele momento era que o templo dele fosse reedificado em Jerusalém. E para isso Deus incutiu, colocou no coração de Ciro essa iniciativa para permitir que seu povo voltasse para ver essa reedificação. Então, a fim de cumprir os seus desígnios divinos, relativo ao povo de Israel, conforme ele tinha falado 180 anos, através do profeta Isaías, se seria um homem de nome Ciro, que exatamente daria essa liberdade para que o povo voltasse para a terra e reedificasse a casa do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 44, verso 28. Então, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. E logo foi consumado por ele. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita, que estava voltando para a sua terra depois de 70 anos ali no cativeiro e agora estava na sua terra, retornando do cativeiro para reedificar, restaurar o povo, ou a casa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi uma das finalidades do despertamento que Deus fez ali para com o povo de Israel. E também a própria restauração espiritual do povo de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que servem a orientação divina pelo livre-arbítrio. Ou seja, Deus quer usar, mas você precisa dar lugar a Deus para usar. Por quê? Porque você é um ser dotado de livre-arbítrio, de livre vontade. Você precisa querer cooperar com a operação de Deus.
Por exemplo, Saul foi chamado para ser rei de Israel, chamado pelo próprio Deus. Mas o que é que ele fez? Ele começou a agir depois na contramão da vontade de Deus. Jeroboão também foi dado a ele as 10 tribos de Israel. Mas o que é que fez Jeroboão? Quando ele se viu empossado como rei, ele passou a conspirar contra as coisas de Deus. Então tenha cuidado, meu amigo, que você possa ter um coração voltado para cooperar com o Senhor nosso Deus. Deus quer restaurar você, usar a sua vida, mas para que você coopere com Ele. Você pode ter uma escolha. Você pode escolher não cooperar, ou você pode escolher cooperar com o Espírito de Deus. Uma coisa Deus nunca irá fazer, nunca vai obrigá-lo, nunca vai forçá-lo, porque Deus quer que nós façamos as coisas para Ele de forma espontânea, de todo o coração, e não obrigado. Deus não aceita. Há certas religiões que obrigam, matam, e até certas partes do cristianismo até matou gente na fogueira, fez tanta coisa para obrigar as pessoas a servir a Deus. Não, Deus não aceita esse tipo de conduta. Deus quer que nós o sirvamos de coração voluntário, espontâneo, com coração livre para adorar a Deus. E é o que nós devemos fazer, dar lugar ao Senhor nosso Deus. Então o homem é livre para obedecer a Deus ou não à orientação divina. Por isso nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Ou seja, experimentam o despertamento espiritual, são despertados por Deus, mas se recusam a cooperar com Deus. Se recusam a fazer aquilo que Deus está orientando a fazer. Quando muitas vezes nós, na igreja, ensinamos a palavra, ministramos a doutrina, as pessoas prestam atenção, às vezes até se alegram, mas quando sai ali do templo, esqueceu tudo aquilo que escutou, tudo aquilo que aprendeu e simplesmente não leva a sério as coisas de Deus. Essa tem sido a razão, podemos seguramente dizer, porque muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, não têm tido um crescimento espiritual porque não têm levado a sério o despertamento espiritual que Deus tem provocado através da ministração da sua palavra. Que você ouvir esta mensagem, ao assistir-nos aqui, possa levar em consideração, não as minhas, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, que ela é um instrumento do céu para despertar a sua vida e, portanto, coopere com o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Então, porque não abre igualmente seu coração para Deus a fim de obedecer à risca a orientação divina, como aquelas pessoas que estavam no deserto, muitas das quais, quando saiu do Egito para peregrinar no deserto, muitos se renderam a obedecer a Deus. No entanto, outros recusaram-se a obedecer ao Senhor nosso Deus. Então que eu e você não sejamos, nessa caminhada da vida, rebelde, de coração endurecido, para não querer obedecer à voz de Deus, mas que eu e você possamos ceder aos apelos, aos convites do Senhor nosso Deus. E, portanto, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. E há muitos cristãos que estão na contramão do que nós estamos fazendo exatamente como o povo de Israel fez antes do exílio. Ou seja, adoravam a Deus, mas adoravam outros ídolos. E a palavra de Deus diz claramente que nós só devemos adorar única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são dignos da nossa adoração, veneração, reverência, oração. Só devemos dirigir as nossas orações apenas para Deus. É o que ensina o bendito e glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus em nenhum momento, nem os profetas, nem o Senhor Jesus Cristo ensinou a nenhum cristão a adorar outras coisas, senão a Deus. Esse foi o pecado terrível que o povo de Israel cometeu, porque queriam adorar a Deus e adorar os deuses das nações vizinhas, queria fabricar deuses para si mesmo. E ainda hoje, na atualidade, apesar da palavra de Deus de modo explícito ensinar que nós devemos adorar a Deus, muitos cristãos, infelizmente, estão adorando vários ídolos e estão cometendo o mesmo pecado que a nação de Israel cometeu, seja antes ou durante o exílio. E agora Deus estava despertando-os para que eles não mais cometessem aqueles pecados que os levou para a diáspora, que os levou para o exílio. Então, antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, conforme existe Isaías no capítulo 1, o versículo 2 ao verso 6. Mas agora ele havia sido curado pela idolatria para sempre. Que eu e você possamos também ser curados para sempre de possíveis idolatrias
que estejamos acalentando em nosso coração. Porque não só são ídolos, mas às vezes nós fabricamos ídolos pessoais. Às vezes idolatramos o filho, idolatramos a casa, idolatramos o nosso emprego, idolatramos a nossa esposa, idolatramos nosso pai, nossa mãe, nossos netos. Tenhamos cuidado para nada ser colocado no lugar de Deus, porque também podem se tornar ídolos. Ou seja, são essas coisas, as pessoas que nós colocamos como primordial na nossa vida e desviamos a adoração sincera para Deus, para essas pessoas e coisas, e isso é condenável e reprovado pela palavra de Deus. Se queremos despertamento espiritual na nossa vida, precisamos nos afastar dessas tentações de fazermos ídolos para a nossa vida. Como diz aqui, então aquilo, como diz o texto, eles estavam espiritualmente enfermos da cabeça aos pés. E por essa razão, reiteramos, eles foram jogados no exílio como uma coisa do próprio Deus, uma atitude do próprio Deus para consertá-los e despertá-los espiritualmente. Então a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Sempre essa a principal finalidade do Senhor nosso Deus. Então cada despertamento, ele tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo do pecado, a justiça e o juízo, conforme diz João, capítulo 16, o verso 8 e 9. Então, portanto, continue aqui conosco e vamos dar continuidade a esse tema tão maravilhoso que é o despertamento espiritual, um milagre. Como nós dizíamos, o Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, conforme diz João, capítulo 16, verso 8 e 9, como nós podemos ver. O Espírito Santo, ele é sempre intolerante com o pecado. Deus não tolera o pecado, qualquer que seja ele, pequeno, médio ou grande, tudo é a mesma coisa, porque há pessoas que se acham mais santos do que os outros. E tenha cuidado nessa soberba espiritual, porque mesmo esses soberbos, esses que se acham santos, podem estar cometendo pecado, se não exatamente aos outros pecadores, mas pecado do mesmo jeito. E um pouquinho de fermento, como diz a palavra do Senhor, leveda toda a massa. Ou seja, um pequeno pecado pode contaminar, começar contaminando a nossa alma, o nosso coração e nos levar paulatinamente para distante de Deus, como levou o povo de Israel. Então o Espírito Santo, ele não tolera o pecado de forma nenhuma. Ele, o Espírito Santo, foi quem convenceu Paulo, a Saulo, de que havia pecado contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo naquele majestoso encontro que ele teve no caminho de Damasco com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus que operou no coração de Paulo para que ele pudesse se arrepender daqueles pecados de perseguição que ele tinha feito contra a igreja de Jesus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo também convenceu do pecado a mulher samaritana, naquele encontro maravilhoso que Jesus teve ali naquele poço de Jacó, aonde aquela mulher reconheceu Jesus um grande profeta, e realmente ele reconheceu não só como grande profeta, mas como Cristo. E ela foi anunciar, e Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Fez Zaqueu também confessar, sim, Zaqueu publicano, que Jesus mandou ele descer para entrar na casa dele, e ele disse que se tivesse feito alguma coisa, tivesse fraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. O Espírito Santo torna manifestas as coisas mais. Então, na medida que você vai dando lugar a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai aclarando os seus olhos, vai desvendando os olhos da sua alma, e você vai percebendo as coisas erradas que estão na sua vida, no seu coração e na sua mente. Ou seja, é um despertamento que Deus opera no coração. Mas quero reiterar, como lembra aqui o nosso comentarista, nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus. Porque na medida que o Espírito Santo de Deus aclara os nossos olhos, mas você continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos pecados, você está sendo desobediente e não está levando em conta essa graça de Deus. Porque é a graça de Deus que está levando você a ter os seus olhos despertados. A palavra de Deus diz, aonde mudou o pecado, superamudou a graça de Deus. Mas as pessoas que resistem, sim, nós somos daqueles que acreditam, porque está na palavra de Deus, que o homem pode resistir à graça divina. Então tenha cuidado, meu amigo, não resista a esta palavra que, por exemplo, eu estou ministrando pela graça de Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo torna manifestas as coisas mais,
conforme diz Efésios capítulo 5, verso 13 e 14, o profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, o verso 5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Isaías, quando viu naquela visão maravilhosa o Deus Todo-Poderoso na sua glória e os serafins cantando Santo, Santo é o Senhor e a terra está cheia da sua glória, ele disse que ia perecendo porque os seus lábios eram impuros e ele habitava no meio do povo que tinha os lábios impuros. E ele pediu a misericórdia de Deus. Imediatamente o anjo veio com um tenaz e passou nos lábios dele como um sinal da intervenção de Deus para santificar os lábios, a vida do profeta Isaías. O mesmo Deus que operou aquele milagre na vida de Isaías também quer operar na sua vida. Talvez você se ache um pecador tão terrível, com os lábios tão impuros, com a vida tão impura, que você acha que não há jeito para a sua vida. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Há jeito sim, e o Espírito de Deus que santificou a vida do profeta e dos profetas, servos e servas de Deus no passado, continua santificando no presente. Agora, há algo que vem somente de Deus. Ninguém tem condições de santificar a si mesmo. Há por aí afora alguém querendo santificar a outros homens. Meu amigo, isso não tem na Bíblia. Só quem pode santificar o homem é o Espírito Santo de Deus, e somente Ele é quem pode ser. Homem nenhum pode declarar o outro santo. Somente o Senhor Jesus Cristo, mediante a operação do Espírito Santo de Deus, é que pode ser santificado. Se alguém está querendo fazer isso, está querendo tomar o lugar do Espírito Santo, que nós entendemos que isso é um sacrilégio. Querer tomar o lugar do Espírito Santo de Deus é um sacrilégio. Só Deus pode santificar o homem e mais ninguém. Então, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é quem pode, e só Ele pode, santificar a vida de todo e qualquer pecador. Era esse o ensino do Senhor Jesus Cristo, era esse o ensino dos apóstolos, e nós, se somos e reconhecemos-nos como cristãos, devemos obedecer estritamente à risca a palavra de Deus. Não podemos aceitar um outro evangelho que pegue outra coisa, até porque Jesus diz, ou melhor, a palavra de Deus diz que se o outro evangelho for anunciado, seja anátema, ainda que um anjo do céu anunciasse o outro evangelho, seja maldição. Então você tenha cuidado, meu amigo, para você não se deixar levar por falsos evangelhos, outros evangelhos que os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos líderes religiosos estão apregoando em nome de Deus, quando não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é quem pode, mediante a unção do Espírito Santo, santificar a sua vida, e mais ninguém. Só o ensino da palavra de Deus. Se você quer ser despertado, quer experimentar um verdadeiro despertamento espiritual da parte de Deus, o caminho é esse e não é outro. Deus cumpre as suas promessas, é o terceiro tópico da nossa lição. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, conforme está escrito lá no capítulo 27 e o versículo 22 de Jeremias. Jeremias foi o profeta que deu esta grande e duríssima mensagem para o povo de Israel, dizendo que ele sim passaria 70 anos no exílio. E ele foi por isso apedrejado, ele foi jogado no poço, ele foi preso, porque deu esta mensagem duríssima para o povo de Israel. Mas era a mensagem de Deus, ele não podia fazer diferente. Assim, talvez você também, não esteja gostando da forma como eu estou ministrando a mensagem, mas eu não posso falar de outra forma, eu tenho que dizer a palavra de Deus como ela diz, como ela me orienta a lhe dizer. Eu tenho um compromisso com a verdade da palavra de Deus, e tenha você também. Não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer evangelho, qualquer mensagem, mas faça como os crentes bereanos, onde Paulo pregava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus e saía confirmando para ver se o que o apóstolo Paulo estava ensinando era realmente aquilo que estava na palavra de Deus. O que falta para muitos cristãos na atualidade é fazer esta conferência, é ouvir as mensagens, mas olhar para a palavra de Deus e saber se aquelas pessoas, se um líder religioso está de fato ensinando conforme a palavra de Deus. Se não tiver, meu amigo, corra desse tipo de evangelho, desse tipo de religiosidade que não vai nunca poder possibilitar o despertamento de Deus na sua vida, porque o despertamento de Deus na sua vida, o espiritual, só pode ser feito pela palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que
os sacerdotes, que os chefes de Judá se balizaram para provocar aqueles judeus que estavam na Babilônia para levá-los para de volta a Jerusalém, conforme o próprio Daniel disse, que entendeu pelo livro que o tempo do cativeiro havia chegado, ou seja, pelo livro, pela palavra de Deus. Então, portanto, Deus cumpriu a promessa do despertamento que havia predito através de 180 anos por Isaías, de que Ciro, um homem de nome Ciro, haveria de dar essa iniciativa para que eles retornarem à sua terra natal. Bem como a derrota da Babilônia previu não só o profeta Jeremias, não só o retorno para Jerusalém, mas como previu primeiramente a derrota de Israel de Judá para o exército da Babilônia, como de fato aconteceu. Ele arriscou a sua vida, mas entregou a mensagem firme e verdadeira, genuína, para o povo de Israel. E há muitos religiosos, há muitos líderes que estão pregando uma mensagem que agrade ao povo, e só para agradar o povo, para não perder público, para não perder as ofertas, mas o compromisso nosso, primeiramente, é de falar a verdade da palavra de Deus, ainda que isso possa desagradar as pessoas, porque as pessoas hoje querem uma palavra que agrade o seu coração, que não mexa com a sua postura espiritual que está hoje. Mas nós não podemos agir assim. Nós temos que pregar uma palavra que agrade primeiramente a Deus. E uma palavra que você precise, que eu costumo sempre dizer na nossa igreja, que nós não podemos falar aquilo que você gosta, mas aquilo que você precisa para você ser um crente fiel, uma crente fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus cumpriu a sua palavra, Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela a riqueza escondida em Cristo, isto é, a riqueza de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Ou seja, Deus renova as promessas e usou ali o Ciro, usou Daniel, usou outras pessoas ali para lembrar aqueles judeus que ele cumpriria a sua palavra, levando-os de volta para Jerusalém e para que ele pudesse também reedificar o seu povo. Com isso, evidentemente, houve um avivamento espiritual, um despertamento espiritual na vida daquele povo, porque Deus cumpre as suas promessas e as renovam, porque ele é um Deus que é fiel naquilo que ele fala e naquilo que ele promete. Vale a pena se ver um Deus tão maravilhoso como este, que se fosse um outro povo, talvez eles pensassem que nunca mais voltariam para a sua terra, mas Deus havia prometido pelo profeta Jeremias, e todo aquele que creu e que cresce na sua palavra, poderia se agarrar aquela palavra maravilhosa, como se agarrou, por exemplo, Daniel, que orou e entendeu pelo livro que o cativeiro estava chegando ao final. E assim, meu querido, como Deus cumpriu a sua promessa em relação ao povo de Israel, Deus cumprirá a sua promessa em relação ao retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus em breve virá. E você e eu precisamos estar preparados para podermos encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no arrebatamento. E para isso você e eu precisamos estar despertados espiritualmente. Não podemos estar dormindo espiritualmente, não podemos estar simplesmente desatentos para com as coisas de Deus. Que através dessa mensagem você possa ter essa sensibilidade da parte de Deus. Então, portanto, o Espírito Santo revela a riqueza escondida em Cristo, a riqueza da glória do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é quem faz toda essa operação maravilhosa no nosso coração. Ele nos justifica, ele nos santifica e ele é quem nos diz tudo aquilo que precisamos saber acerca das coisas de Deus. Como Jesus disse, que o Consolador, ele falaria tudo a respeito do Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo que opera esse despertamento espiritual mediante o sacrifício vicário que Jesus fez no Calvário. O Espírito Santo só opera a nossa vida porque Jesus no Calvário possibilitou essas bênçãos, como diz lá em Efésios, que Deus, nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para isso, nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração. Não podemos ser um religioso de aparência, um cristão superficial, que tem apenas o nome de cristão, um cristão nominal. Precisamos ser um cristão autêntico que deixe o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo operar e nos despertar para a glória do Senhor nosso Deus. E uma das bênçãos que o Senhor cumpriu para com a sua igreja foi exatamente o batismo com o Espírito Santo, conforme mostra o capítulo 1 de Atos, capítulo 2 de Atos,
que é o Espírito Santo, é uma segunda bênção após o batismo no Espírito Santo, uma segunda bênção após a salvação. O batismo não é a salvação, mas só é batizado aqueles que têm recebido antes a salvação em Cristo Jesus, porque todos aqueles apóstolos que foram para Jerusalém, para o cenáculo orar, eles já tinham o Espírito Santo de Deus, conforme diz capítulo 20, verso 22, quando Jesus, antes de subir para o céu, disse, recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo em si, e foram agora para o templo, porque Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Uma promessa que o Pai fez já no capítulo 2, versículo 28, lá no Antigo Testamento do livro de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que os jovens profetizariam, teriam visões, sonhos, e isso se cumpriu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Ou seja, eles pregavam o Evangelho, mas ao mesmo tempo os apóstolos oravam para que o Senhor os batizasse no Espírito Santo de Deus, como aconteceu na casa de Cornélio, que era uma pessoa extremamente religiosa, mas faltava uma coisa nele. Faltava ele encontrar-se e aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você seja assim, seja uma pessoa que conhece, gosta das coisas de Deus, mas precisa algo mais na sua vida, como por exemplo, precisou Cornélio, que apesar de muito religioso, muito bondoso, das esmolas, mas ele precisava ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi na casa dele, ele recebeu Jesus e foi também batizado no Espírito Santo, ele e a sua casa. Então os dons espirituais também fazem parte da bênção que Jesus deseja dar por meio do despertamento espiritual. Quando você é despertado, você também passa a desejar, porque Deus coloca esse desejo através do despertamento em sua vida para você querer mais de Deus. E se você quiser mais de Deus, segundo a sua palavra, o batismo com o Espírito Santo é uma dessas bênçãos. Mas não é só ela, porque as pessoas que pedem só o batismo do Espírito Santo, pedem seus dons, mas depois simplesmente paralisam, ficam parados, não se vê coisas mais na sua vida, porque ele agora quer só dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em língua, eu tenho dons, mas o que é que isso está trazendo a mais na sua vida? Como é que está o seu comportamento espiritual? Como é que está a sua vida, a sua postura na igreja? Você continua mesmo batizado com os dons espirituais, você é um crente que tem realmente agido de acordo com esse despertamento espiritual, ou está sendo uma pessoa contendeira, criando problema, trazendo uma série de coisas ruins para a sua igreja? Porque está fazendo isso, você não está utilizando de forma correta essas bênçãos do alto que Deus deu para a sua vida. Então tudo isso, Deus concede a todos aqueles que realmente aceitaram Jesus como Salvador. Então, se Deus deseja, como diz aqui o nosso comentarista, despertar os corações para ter uma fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória do Senhor Jesus. Hoje, nós só recebemos o Espírito Santo, somos batizados do Espírito Santo, recebemos dons espirituais, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se ele não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, nada disso nós receberíamos da parte de Deus. Então, aproveite, meu amigo, isso é o dom de graça e Deus quer dar para todas as pessoas que deixarem se despertar pelo Espírito Santo de Deus. Então aceite isso. Então Deus renova a fé dos abatidos, pelo despertamento Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. Então todos aqueles que são despertados por Deus têm desejo de orar, gosta de orar. Então, portanto, se você não tem tido esse desejo de orar, peça a Deus que Ele desperte o seu espírito, que lhe ajude para que você deseje orar, porque é através da oração que Deus faz as coisas acontecer na sua vida e através da sua vida ao redor onde você mora, onde você vive e também na sua igreja. Ore pela sua igreja, para que Deus faça milagre na sua igreja, mas através da sua própria vida, porque você é um instrumento de Deus, você é luz, você é sal e precisa ser essa bênção de Deus na vida da sua igreja. E você, como é que está sendo? Você está sendo um elemento cristão despertado por Deus e sendo um instrumento de Deus para operar a união, a unidade na igreja, ou está sendo para criar intrigas e contendas que infelizmente, falo tanto isso porque infelizmente muitos crentes têm dado lugar à sua carne e por dar lugar à sua carne, ao invés de operar o despertamento de Deus na sua vida, tem se despertado o espírito da carne, tem se despertado os frutos da carne na vida dele ou dela e não os frutos do Espírito de Deus. Então que Deus desperte profundamente a sua vida e você passe a ser esse elemento, esse instrumento de Deus
para a vida da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o despertamento nasce da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Então ore todas as horas, todos os momentos. Ainda que você aparentemente não veja as coisas acontecer, continue orando. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel olhou e viu que nada estava acontecendo do ponto de vista da finalização do exílio. Mas mesmo assim, ele continuou orando. E Deus fez as coisas acontecer do modo que nem ele esperava e da forma que ele nem imaginava. Continue orando. Não desista de orar, porque através da oração, Deus opera milagre. Então, no Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar, sempre aceso. Então essa chama no coração tem que estar sempre acesa. Sempre peçamos a Deus para que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, no nome de Jesus, mantenha acesa a chama no nosso coração, da adoração, do louvor, para que nós possamos ser despertados por Deus, como nós lemos aqui na nossa leitura diária. Despertando para a vida de louvor, despertando a vida de oração, despertando para aprender. Ou seja, porque muitas pessoas precisam ser despertadas para aprender a palavra de Deus. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Às vezes gostam de um culto só de louvor, um culto só de pregação, mas quando é um culto de ensinamento ou de oração propriamente dito, as pessoas têm dificuldade de ir para esses cultos de aprendizagem e de ensino. Mas é um espaço maravilhoso para você aprender mais de Deus, ser despertado pela palavra de Deus. Então aproveite, meu amigo, enquanto você tem essa oportunidade Deus está lhe dando, porque há lugares, há nações no mundo que os crentes, os cristãos não podem sequer se reunir para poder aprender a palavra de Deus. Países como a China, por exemplo, que persegue, que fecha a igreja, mas não só a China, mas países também religiosos, como os países muçulmanos, que não permitem, ou países de religião hindu, como a Índia, por exemplo, que persegue, mata cristãos por não aceitar que eles se reúnam para ter a sua congregação para orar. E aqui no Brasil nós temos essa liberdade de adorar, de ler a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Então, portanto, vamos aproveitar essa liberdade que o Senhor Deus nos está dando para que nós possamos orar, inclusive por aquelas pessoas, por aqueles irmãos que estão em países que não permitem que Deus seja adorado ou sequer que permite que as pessoas aprendam a palavra de Deus. Quem for pego com a Bíblia é arriscado de ser preso e até morto pelas próprias autoridades ou pela população. Então vamos agradecer essa liberdade maravilhosa que Deus está dando para mim e a você, para sermos despertados pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a chama do Espírito Santo nunca se apague, pois Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso pode se conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Oração incessante. O que é isso? Oração contínua, constante, que não pare, como diz a palavra do Senhor, orando em todo o tempo com súplicas no Espírito Santo. Ou seja, você tem que estar orando dia e noite a todo momento. Por quê? Para que nós possamos, assim, ter uma vida contrita, de intimidade com Deus e desta forma nós sejamos despertados por Deus para fazer aquilo que o Senhor nosso Deus quer fazer e operar através das nossas vidas. E por último, quarto e último tópico, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Está escrito em Neemias, capítulo 2, 12, versículo 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Infelizmente, hoje, há uma mistura muito grande. As igrejas evangélicas estão com uma liturgia tão esquisitas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É com as paredes escuras, é cada coisa tão esquisita e chamam disso de despertamento e avivamento. Pode ser muita coisa, menos despertamento espiritual. Não precisa essas invencionistas, essas inovações que destoam, que confundem inclusive as pessoas. As pessoas até que ficam escandalizadas quando olham para determinados cultos, entre aspas, de certas igrejas evangélicas e não sabe se ali é um culto, é um show, é outra coisa, por causa das misturas que está havendo. Mas aqui, no caso do despertamento que feito ali nesse momento aqui, no retorno do povo a Jerusalém, não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas, e a pessoa fazendo uma mistura muito grande nesses cultos, principalmente nesses cultos televisivos, onde várias liturgias são completamente esquisitas.
é unção do cavalinho, é piscina ungida, é rosa ungida, é tanta coisa, tanta invencionice que nós temos que nos afastar dessas coisas, porque não tem nenhum respaldo na bendita e gloriosa palavra de Deus. Isso não é, pode ser outras coisas, menos despertamento espiritual. Não aceite, meu querido amigo, essas liturgias que não têm fundamento na palavra do Senhor nosso Deus. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis na palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas não priorizam a explanação da palavra de Deus. Tem tantas coisas esquisitas que falam de tantas coisas, menos da palavra de Deus. De bênçãos, de bens materiais, de tantas outras coisas, mas a palavra de Deus fica em último lugar. E muitas vezes, certas liturgias sequer leem a palavra de Deus. E como querem despertamento espiritual se a palavra de Deus não é o princípio fundamental dessas igrejas, desses cultos que estão sendo realizados por aí afora? Então corra, meu amigo, minha amiga, de certas igrejas, de certos lugares que não têm a palavra de Deus como prioridade, porque você e eu nunca seremos despertados se não levar a sério a palavra do Senhor, nosso Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Eu gosto muito desse versículo. Aprendais a não ir além do que está escrito. Então, observa essa liturgia, esses cultos, essas igrejas que não estão seguindo à risca a bendita palavra de Deus. Seja um crente bereano, pegue a sua Bíblia e vá analisando para ver se estão fazendo ou dizendo está de acordo com a palavra de Deus. E na maioria das vezes, infelizmente, não estão e não está sendo de acordo com a palavra de Deus. Isso não é despertamento espiritual. São invencionistas dos outros homens, criando outras formas de atrair pessoas, não pela palavra, mas por essas dissimulações, essas dramatizações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então não podemos ir além do que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Jesus diz, ai daqueles que acrescentarem alguma coisa ou retirarem alguma coisa da palavra de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. Leia esse salmo, que é um salmo maravilhoso, que trata do primeiro ao último versículo 176, todo ele em cima da palavra de Deus. Palavra de Deus que o salmista, nesse Salmo 19, demonstra a sua intimidade, a experiência da vida dele com Deus através da palavra de Deus. Faça a mesma coisa, tenha uma experiência com Deus, desperte-se em Deus através da palavra do Senhor nosso Deus. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros, sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, que nós possamos aprender a exposição dessa leitura de que o despertamento espiritual é um milagre da parte de Deus. Um milagre da parte de Deus e que Ele, o Senhor nosso Deus, esse despertamento, ele emana do próprio Deus. Não adianta a pessoa querer despertar-se a si mesmo, porque não conseguirá despertar, porque quem desperta é Deus através do seu Espírito Santo e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque disse ele, sem mim nada podeis fazer. Você só pode ser despertado em Deus e para Deus mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E a finalidade do espiritualmente, a finalidade do despertamento tem que ser para a glória de Deus, para que cada vez mais nós sejamos usados para a glória de Deus, para que tenhamos uma vida santa em Deus. E essa foi a razão pela qual Deus despertou o espírito de Ciro, o espírito dos chefes de Judá, dos levitas, para que o povo voltasse a adorar a Deus na casa dele, do jeito de Deus e não do jeito deles. Tinha que deixar todo aquilo que eles viram e que talvez tenha aprendido na Babilônia para fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, se você está olhando para este mundo aí fora, deixe tudo aí fora e venha aprender a servir a Deus conforme a bendita e a palavra de Deus. Porque Deus quer cumprir as suas promessas, é o item 3, e o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Então, que você, ao ser despertado por Deus, a partir de hoje em diante, leve a sério isso, essa mensagem do despertamento espiritual e seja, se não foi até agora, e se foi, continue sendo mais ainda obedientes à palavra do Senhor nosso Deus. Assim que Deus abençoe a todos, no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue aqui no canal,
continue divulgando o nosso canal, compartilhando. Não esqueça de dar um like, isso é muito importante para o canal, para que ele possa ser expandido, cada vez mais conhecido pelas outras pessoas, e assim mais pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor nosso Deus. Peço que você faça comentário abaixo dos vídeos. Se você assistiu os vídeos e não deu um like, volte lá e dê um like, isso também ajuda cada vez mais a crescer o canal e pessoas, repito, serem alcançadas com a bendita gloriosa palavra do Senhor e divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus abençoe todos vocês, meu muito obrigado, e que o Senhor continue guardando a todos vocês no nome de Jesus. Eu quero mais uma vez aproveitar para manifestar a minha solidariedade às 105 mil famílias que infelizmente perderam seus entes queridos para essa pandemia, para essa doença tão terrível, a Covid-19. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente daquelas pessoas que estão à frente cuidando dessas pessoas infectadas, como é o caso de todos os profissionais de saúde, dos quais muitos deles, infelizmente, perderam suas vidas combatendo este mal terrível. Então, que nós, que da Igreja de Cristo, possamos ter misericórdia, compaixão das pessoas que estão se infectando, das pessoas que foram infectadas e das famílias que estão hoje chorando, os 100 mil mortes que perderam, mais 105 mil mortes que perderam por conta dessa pandemia. Sejamos cuidadosos usando a nossa máscara, o distanciamento social, usando o álcool em gel, tomando todas as medidas preventivas, principalmente nós que estamos na igreja. Assim que Deus abençoe a todos, meu amigo e minha amiga, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.